Irmãos, capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo de número 8. Ouçam o que diz: Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Eu queria pedir que vocês repetissem essa leitura todos juntos. Se tiver algum problema por conta das traduções, às vezes muda alguma coisa, umas falam poder, outras falam virtude. Então leiam aqui na tela, né? Todos juntos. 1, 2, 3. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Meus irmãos, uma coisa que todos nós cristãos temos plena convicção é que Jesus foi cheio do Espírito Santo. Ninguém aqui tem dúvida de que o ministério de Jesus foi um ministério energizado, potencializado pelo Espírito Santo de Deus. Em Atos 10, versículo 38, Pedro estava pregando na casa de Cornélio, um gentio que havia se convertido ao Evangelho, e Pedro se expressa da seguinte maneira: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Jesus expulsou demônios no poder do Espírito Santo. Se lembram disso? Ele expulsou demônios no poder do Espírito Santo e foi inclusive acusado pelos judeus. Os judeus murmuraram contra ele, fizeram uma acusação, ao meu ver, grave, que foi a acusação de afirmar que Jesus estava expulsando demônios pelo espírito de Belzebu, o maioral dos demônios. E Jesus retrucou o pensamento deles, dizendo o seguinte: olha, se Satanás expulsa Satanás, o seu reino está dividido contra si mesmo. Se eu expulso demônios pelo espírito de Belzebu, o seu reino está dividido. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, disse Jesus, certamente o reino de Deus é chegado sobre vocês. Então, Jesus foi cheio do Espírito Santo. Eu não tenho tempo aqui, eu gostaria até de fazer um comentário assim mais amplo, porque é desde o seu nascimento, o nascimento virginal de Jesus. Ele nasceu da Virgem Maria, e nasceu da Virgem Maria por obra do Espírito Santo. E esse nascimento virginal de Jesus, por obra do Espírito Santo, é caríssimo para a fé cristã. É caríssimo para a fé cristã. Isso é basilar, isso é fundamental na fé cristã. Isso faz parte, inclusive, do nosso credo, da nossa fé, da nossa confissão de fé. Cremos no nascimento virginal de Jesus Cristo por obra, pelo poder do Espírito Santo. E nós temos um relato muito maravilhoso lá no Evangelho de Lucas, quando Maria recebeu a visita do anjo que deu a ela a boa notícia do nascimento de Jesus. Depois Maria foi para a casa da irmã, ou seja, da prima Isabel, e quando chegou na casa da prima Isabel, que também estava grávida, e a prima Isabel sentiu, estremeceu no seu ventre João Batista, ela estava gerando João Batista no seu ventre, e estremeceu, e ela vibrou com aquilo, e ela de imediato já reconheceu e falou: "O que traz-me aqui a mãe do meu Senhor, do meu Salvador?" Eu acho maravilhosa aquela narrativa de Lucas ali sobre
esse mistério maravilhoso do Verbo que se fez carne, veio morar entre nós e por obra do Espírito Santo foi gerado no ventre de Maria. Nenhum de nós aqui cristãos temos dúvidas a respeito disto. Jesus foi gerado pelo poder do Espírito Santo, Jesus foi cheio do Espírito Santo, Jesus foi guiado pelo Espírito Santo, Jesus expulsou demônios no poder do Espírito Santo, e Jesus fez promessas maravilhosas, lindíssimas, a respeito do Espírito Santo, dentre as quais eu poderia ler muitas referências aqui, especialmente no Evangelho de João, mas eu quero ler apenas uma, que é a que mais me entusiasma sempre que leio. João, capítulo 7, versículo de número 37, que é um texto também bastante conhecido. Estava acontecendo uma festa, a princípio Jesus não estava muito afim de ir a esta festa, depois ele terminou indo e terminou pregando lá nessa festa, e o versículo 37 do capítulo 7 de João diz exatamente isto. Já era o último dia, o grande dia da festa, quando Jesus se levantou e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E eu acho maravilhoso, porque João registra os conteúdos das palavras de Jesus, o conteúdo do que ele falou, a metáfora que ele usa da água, porque essa festa era uma festa que eles tinham lá um ritual em que faziam jorrar águas, e aquele ritual de fazer aquelas águas jorrarem era para se lembrar do período em que os seus pais, os seus antepassados no deserto, peregrinaram lá e sem água, Deus então fez brotar água da rocha para saciar a sede deles, e Jesus aproveita o gancho ali daquele ritual tradicional da festa judaica e usa a metáfora da água e exclama: se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E eu acho mais maravilhoso ainda que João, além de registrar o conteúdo do que Jesus fala, João explica o que ele quis dizer com isso. O que ele está querendo dizer com isso? Que metáfora é esta? O que ele quer dizer com água? Quem tem sede, vem a mim e beba. E João explica, versículo de número 39, João diz assim: ele disse isto com respeito ao Espírito, Espírito com letra maiúscula, portanto, ele estava se referindo ao Espírito Santo. Ele disse isto com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Esse texto, para mim, é maravilhoso, porque expressa exatamente isto. Jesus fala do Espírito Santo. Jesus já sinaliza a vinda do Espírito Santo. Jesus, inclusive, no Evangelho de João, chega ao ponto de dizer que ele enviaria o outro Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo que haveria de vir, que estaria com eles. E o Espírito Santo teria esta missão de consolar. Ele seria o Consolador, ele seria a testemunha, ele seria o substituto, né, o paráclito de Deus na terra. Jesus fala muito sobre o Espírito Santo no Evangelho de João. E Jesus diz mais: ele dará testemunho de mim. Ele, o Espírito Santo, dará testemunho de mim, dará testemunho ao meu respeito. Ele me glorificará. O Espírito Santo glorifica a Jesus, dá testemunho de Jesus e glorifica a Jesus. Eu, sinceramente, tenho muita dificuldade, já adiantando aqui o processo da minha
pregação, eu tenho muita dificuldade com crentes que se dizem cheios do Espírito Santo. O pastor Nivaldo comentou isso aqui ontem à noite. Sou cheio do Espírito Santo. Aí pula, sapateia, corre lá, corre cá. Não tenho nada contra, eu sou pentecostal, eu gosto de ver cultos animados, de crentes glorificando e celebrando, dançando, aplaudindo, falando em línguas. Não é isso que eu estou criticando, mas eu tenho muita dificuldade com crentes que se dizem cheios do Espírito Santo aqui dentro das quatro paredes, bate palma, sapateia, corre, pula, vê bola branca, bola azul, bola vermelha, vê anjo, vê tudo e mais um pouco, aqui dentro. Mas lá na rua dele, ninguém nem sabe que ele é crente. No trabalho dele, nem passa pela cabeça do patrão que ele é cristão. E não é porque ele está dando mau testemunho, não é por isso. É porque ele é uma espécie de um agente secreto espiritual. E eu quero logo lhe dizer, Deus não precisa de 007 espiritual. Deus não precisa de agente secreto do céu. Pelo contrário, Jesus deixou claro, tudo que eu falo para vocês aqui, vocês podem alardear de cima dos telhados. Vocês podem se levantar e pregar. E esta é a missão do Espírito Santo. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Quando eu digo que tenho dificuldade com crentes que se dizem cheios do Espírito Santo aqui, mas lá não dá testemunho de Jesus, é porque essa é a missão do Espírito Santo. Nós fomos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo encheu a igreja, empoderou a igreja, energizou a igreja para empurrar a igreja à porta fora, para que a igreja cheia do Espírito Santo anuncie Jesus, para que a igreja cheia do Espírito Santo glorifique a Jesus, porque o Espírito Santo glorifica a Jesus, para que a igreja cheia do Espírito Santo pregue Jesus, para que a igreja cheia do Espírito Santo levante a bandeira da cruz e anuncie que Jesus Cristo é o Senhor. Pois bem, no Evangelho de João, Jesus falou muito a respeito do Espírito Santo. Jesus fez promessas relativas ao Espírito Santo e Jesus deu algumas instruções bem específicas com relação ao Espírito Santo. Se não, vejam, abram as vossas Bíblias no Evangelho, ou seja, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 4. Jesus deu algumas instruções bem específicas com relação ao Espírito Santo. E diz assim o versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes, olha a instrução específica que Jesus dá. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. O não muito depois destes dias duraram exatamente 10 dias. Se você me perguntar quantos dias deu, eu respondo 10. E como eu sei que foram 10 dias? Eu sei que foram 10 dias porque Jesus morreu e ressuscitou no período da festa da Páscoa. Então, no período da festa da Páscoa, a Páscoa que estava sendo na sexta-feira, houve todo o ritual de preparo. Para o sábado, a grande celebração. No sábado da grande celebração, Jesus já estava na sepultura. Ele foi crucificado na sexta-feira, na mesma sexta-feira morreu, na mesma sexta-feira, à tardezinha, o seu corpo foi tirado da cruz e colocado numa sepultura emprestada por um homem chamado José de Arimateia. Então, no sábado da grande celebração da Páscoa, Jesus está lá na sepultura. No domingo pela manhã, antes que o dia clareasse, eis a mais alvissareira notícia. Eis a mais extraordinária notícia. Eis a mais bela, a mais encantadora, a mais extraordinária notícia. Antes que o dia clareasse, o túmulo já estava vazio, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos e vive eternamente. Então, ele morre e ressuscita nesse período da festa da Páscoa. Atos capítulo 1, versículo 3 diz
que após a sua ressurreição, Jesus se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por um período de 40 dias. Então vejam, eu sou péssimo em matemática, conta comigo aí. Não confia na minha matemática, façam as contas. Ele morreu e ressuscitou no período da festa da Páscoa. Ressuscitou. Após a ressurreição, quantos dias ele ficou com os discípulos? Segundo o versículo 3 de Atos 1, 40 dias. A festa dos Pentecostes era uma festa que acontecia 50 dias depois da festa da Páscoa. Por isso é chamado de Pentecostes, que é o 50º dia, é o número 50. Então, a festa da Páscoa, eles contavam 50 dias. Ao cumprir-se os 50 dias da festa da Páscoa, 50 dias depois vem o quê? Festa dos Pentecostes. Ele morreu e ressuscitou no período da festa da Páscoa. Ficou com eles após a ressurreição, quantos dias? 40. Para 50 faltam 10. Então, por isso eu sei que esses dias, não muito depois desses dias, que Jesus diz aqui no versículo de número 5 do capítulo 1 de Atos, duraram exatamente esse tempo, 10 dias. Foi o tempo que faltava, ou os dias que faltavam, para se completarem os dias do Pentecostes. E aí o capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, no 50º dia, 50 dias depois, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Que coisa extraordinária! Nós temos agora aqui uma igreja, a primeira comunidade cristã, a primeira igreja, o primeiro movimento, os primeiros crentes, segundo Atos capítulo 1, versículo 15, era um número aproximado de 115 pessoas, de 115 pessoas, 120 pessoas aproximadamente. Atos 1, versículo 15. Aproximadamente 120 irmãos. É a primeira comunidade de irmãos, é a primeira comunidade cristã. Em Pentecostes, o Espírito Santo vem sobre eles, cumpre a promessa de Jesus, da descida do Espírito Santo. A cidade de Jerusalém estava abarrotada de gente, havia uma multidão enorme, porque era a festa dos Pentecostes, então caminhantes, andantes, peregrinos, devotos, vindos das mais distantes cidades, dos mais longínquos lugares do mundo daquela época. Eu não vou ler aqui, mas você pode conferir depois aí, capítulo 2, versículos 9 a 11 de Atos dos Apóstolos. Lucas enumera aí as diversas regiões, partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia e assim por diante. Está aí os diferentes lugares, as diferentes nações de onde era oriundo aquela multidão que estavam congregando em Jerusalém por ocasião da festa dos Pentecostes. De repente, o grande barulho, o grande estrondo, o grande movimento, por conta do poder do Espírito Santo, que começou a agitar, a movimentar aqueles irmãos ali no cenáculo, cheio do Espírito Santo, falando em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Foi chamada a atenção de toda Jerusalém, a cidade inteira parou, ficaram todos ali atônitos, assustados, impressionados. E eu digo sempre isso, o grande fenômeno de Pentecostes, o grande milagre em Pentecostes, não foi que eles enrolaram a língua e falaram numa língua que ninguém entendeu nada. O grande milagre em Pentecostes foi que cada um dos que ali estavam os ouviam falar na sua própria língua nativa, na sua própria língua materna, das grandezas de Deus. Então, o evangelho foi pregado coletivamente na língua nativa de toda a multidão que ali estavam. Vejam bem, nós somos pentecostais. E como pentecostais,
nós temos um duplo olhar para o capítulo 2 de Atos. Nós olhamos para o capítulo 2 de Atos e entendemos que houve ali glossolalia, quer dizer, eles falaram em línguas espirituais, em línguas sobrenaturais, em línguas não conhecidas na terra, mas houve também, principalmente, xenolalia, ou seja, eles falaram na língua nativa dos que ali estavam. Não sou eu que estou inventando isso, você pode olhar na sua Bíblia aí, Atos capítulo 2, versículo de número 5, que diz: estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. E tem o versículo 7, tem uma pergunta que começa no versículo 7, e ela se arrasta até o versículo 11. A pergunta é: estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? Essa expressão "não são galileus" tem um ranço de preconceito, porque muitos deles ali eram rústicos pescadores, semi-analfabetos. Male o que eles falavam era o aramaico, que nem idioma era. O aramaico era um dialeto do hebraico. Se lembram quando Nabucodonosor invadiu Judá e levou aquela turma de jovens para a Babilônia, na primeira invasão, entre os quais estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias? Se lembram disso? Daniel, capítulo de número 1, lá no versículo de número 4, diz que o rei deu ordem para que aqueles rapazes criteriosamente selecionados fossem capazes de aprender a cultura e a língua dos caldeus. É ali que acontece uma tentativa babilônica de sequestrar o idioma, o hebraico, que era o idioma deles, nativo deles, e introduzir o aramaico. E durante muitos séculos, o aramaico era a língua que, inclusive, Jesus falava aramaico com eles. Era, como eu disse, não era nem um idioma, era um dialeto do hebraico. Male era o que eles falavam, aramaico. A pergunta é: esse pessoal é um pessoal rústico, semi-analfabeto, grosseiros e rústicos pescadores? O que eles falam, que a gente sabe que eles falam aí, é um dialeto do hebraico, que é o tal do aramaico. Nunca vimos essa gente cursando idiomas nas faculdades de Jerusalém, nunca vimos eles cursando idiomas nas universidades da Palestina. Como, pois, os ouvimos falar? Versículo de número 11, eu disse que começa no versículo 7 e vai até o versículo 11, a pergunta se arrasta até o versículo 11, na última parte do versículo, que diz: como, pois, os ouvimos falar em nossas próprias línguas das grandezas de Deus? Pela primeira vez, isso é inédito na história da igreja, pela primeira vez, a igreja coletivamente pregou o evangelho, o Espírito Santo deu poder, capacitou, empoderou, energizou a igreja para que ela pregasse o evangelho na língua nativa de toda aquela multidão que ali estava, e eles ouviram a pregação do evangelho através da igreja. Nós temos aqui um forte contraste entre Babel, no livro do Gênesis, e Pentecostes. Em Babel nós temos a confusão das línguas, mas em Pentecostes nós temos uma igreja cheia do Espírito Santo, que fala na língua nativa de todos que estão ali. Há uma quebra de barreiras preconceituosas, há uma quebra de barreiras raciais, há uma quebra de barreiras étnico-religiosas, há uma quebra de barreiras idiomáticas. Isso significa dizer que ali Deus estava abrindo a porta da pregação do evangelho para todo mundo, toda raça, tribo, língua e nação. Portanto, pregar o evangelho é o grande mandato do mestre e é a atividade principal da igreja, se levantar no poder do Espírito Santo para anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja o seu nome. Mas, meus queridos irmãos, permitam-me, por favor,
eu vou dar uma pausa aqui para voltar um pouquinho, porque a temática que para mim aqui hoje é exatamente esta: a chama do Espírito Santo ao longo da história e nos nossos dias. Então nós temos aqui nesse contexto, no nascedouro da igreja, a chama do Espírito Santo, a chama pentecostal, um grande movimento de avivamento no contexto do nascedouro da igreja em Pentecostes. Mas eu quero abrir um parênteses, na verdade, talvez um tanto longo, mas eu vou abrir esse parênteses assim mesmo, porque nós precisamos entender o seguinte: o Espírito Santo, ele está ativo em toda a história, ao longo de toda a história. Então, por exemplo, se a gente olhar lá no Antigo Testamento, lá no livro do Gênesis, a partir do livro do Gênesis, no Antigo Testamento, nós temos o Espírito Santo fazendo o quê? Trazendo o mundo do caos. No livro do Gênesis é exatamente isto que nós temos. Que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o que acontecia? O Espírito Santo pairava sobre a face das águas. E a ideia do texto de pairar é de incubar, é de dar vida, é de fazer gerar vida, é de organizar aquilo que está caótico, aquilo que está sem forma, aquilo que está sem vida. Então o Espírito Santo trouxe o mundo do caos. Vamos começar pelo Antigo Testamento. É interessante notar o seguinte, que a palavra que se usa no verso de número 2, do primeiro capítulo do livro de Gênesis, que eu acabei de mencionar, com referência ao trabalho do Espírito Santo na criação. O vocábulo no original é igual a incubar, que eu já disse aqui, usando o sentido de chocar ovos, assim como a galinha que se posiciona em cima dos seus ovos para chocar os seus ovos. O Espírito Santo de Deus se movia, isto é, chocava e trazia ordem ao caos. No livro dos Salmos, de número 104, versos de número 28 a 30, o Espírito Santo dá vida ao homem. No livro dos Juízes, no capítulo 11, versículo 29, e também no capítulo 14, versículo de número 6, o Espírito Santo confere poderes ao homem. No livro do Êxodo, capítulo de número 31, sabe por que eu falo assim, Êxodo? Porque eu fico com agonia tão grande quando eu vejo o crente falando Êxodo. Êxodo, não é Êxodo, é Êxodo, capítulo 31, versículo 2 ao versículo 5, o Espírito Santo dá sabedoria, engenho ao homem. No capítulo 2 do livro do profeta Ezequiel, versículo 2, e também no capítulo 8 do mesmo livro, versículo 3, o Espírito Santo deu aos profetas o poder de revelar a vontade de Deus. No capítulo 63 do livro do profeta Isaías, versículo de número 10, o Espírito Santo dá caráter moral e espiritual ao homem. Foi mais ou menos nessa época que o Espírito de Deus começou a ser chamado Espírito Santo. No capítulo 11 do profeta Isaías, versículos 1 a 5, e também no capítulo 42 do mesmo livro, versículos 1 a 3, o Espírito Santo é que, segundo os profetas, havia de ungir o Messias. E não é em vão que o profeta Isaías é considerado o profeta messiânico, o que mais falou a respeito da vinda do Messias. Agora, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte, abra sua Bíblia comigo aí, no livro do Gênesis, capítulo de número 8, capítulo 8 do livro do Gênesis, versículo de número 8. Gênesis, capítulo 8, versículo 8. Após as águas do dilúvio, a forte chuva do dilúvio, olha o que Noé faz. Solta uma pomba, no versículo 8 do capítulo 8 de Gênesis, para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a
e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias, e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou e trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba, e ela, porém, já não tornou mais a ele. Muitos teólogos, biblistas, estudiosos, principalmente os que se especializam em tipologia bíblica, afirmam que essas 3 vezes em que Noé solta a pomba na arca tem a ver com o que eles chamam de os 3 períodos do Espírito Santo. E qual é o primeiro período? É o período veterotestamentário, quando o Espírito Santo vinha de tempos em tempos. Por exemplo, é muito comum no livro dos Juízes, por exemplo. Vocês sabem que o livro dos Juízes é um livro que foi escrito para contar um período na história de Israel em que Israel não tinha líder. Israel não tinha liderança, não tinha um pastor, não tinha por exemplo, um Moisés, a figura de uma liderança como Moisés, a figura de um líder como Josué, não tinha. Então, de tempos em tempos, Deus levantava juízes. Quem eram esses juízes? Na maioria das vezes eram nazireus. Quem eram os nazireus? Eram homens ou mulheres escolhidos por Deus, que não podiam cortar cabelo, não podia beber bebida forte, beber vinho, não podia tocar no morto, no corpo de nenhum cadáver, porque eram nazireus de Deus, e se fizesse qualquer ação dessa, quebrava o pacto de nazireado. E havia os nazireus que eram chamados por Deus, selecionados por Deus, como foi o caso de Samuel, foi o caso de Sansão. Haviam também os nazireus, que eram aqueles que faziam voto de nazireado, ele mesmo que fazia um voto de nazireado. Enfim, não é esse o nosso assunto aqui, mas esse período do livro dos Juízes conta para nós mais ou menos essa história. Israel sem liderança, o texto inclusive diz que cada um fazia o que bem dava na cabeça. Está lá no livro dos Juízes, cada um fazia o que bem pensava, o que bem dava na teia fazer. Não tinha liderança, não tinha uma diretriz, não tinha uma condução, não tinha a figura de um líder para os conduzir. Então Deus levantava de tempos em tempos. Ora, levantou Débora, levantou Gideão, levantou Sansão, levantou Jefté, levantou Eude, e assim por diante. E é muito comum você encontrar a expressão lá no livro dos Juízes, principalmente no ministério de Sansão, e o Espírito do Senhor se apoderou dele. E o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, tão possantemente, que ele fendeu o leão de alto a baixo, como quem fende um cabrito sem ter nada em sua mão. Já leram essa passagem? É bonito, eu era criança e ficava imaginando, como se estivesse assistindo um filme, Sansão rasgando o leão. Então é muito comum essa expressão, essa linguagem. O Espírito do Senhor desceu, o Espírito do Senhor se apoderou. Esse é o primeiro período, é a pomba que Noé solta da arca, ela voa, mas retorna. O Espírito Santo vinha e voltava, e descia sobre pessoas bem específicas, descia sobre um nazireu, descia sobre um profeta, descia sobre o rei. Não era qualquer pessoa que recebia o Espírito Santo, era o rei, ou o profeta, ou um nazireu. E então vinha, descia, fazia o que tinha que fazer, retornava. Aí vem o segundo período, que é quando Noé solta a pomba, ela voa e volta trazendo uma folha de oliveira no seu bico. E aí os estudiosos, os biblistas afirmam que isso tem a ver com o ministério terreno de Jesus. Quando Jesus esteve aqui, energizado, que foi a introdução da minha fala, energizado pelo Espírito Santo, empoderado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, concebido pelo poder do Espírito Santo, expulsando demônios do poder do Espírito Santo, curando no poder do Espírito Santo, limpando leprosos no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo no ministério de Jesus. E aí Jesus ascendeu aos céus, o Espírito Santo volta com a folha de oliveira no seu bico, Jesus ascende aos céus. E no dia de Pentecostes, eis que vem o terceiro período do Espírito Santo, que os estudiosos dizem
que é a terceira vez, quando Noé solta a pomba, ela voa e não retorna mais. Foi quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja em Pentecostes e não retornou mais, porque o Espírito Santo continua conosco, continua com a igreja. O Espírito Santo ficou conosco, ficou na terra. Há mais de 2000 anos, o Espírito Santo vem empoderando homens e mulheres na pregação do Evangelho, vem energizando a igreja, vem impulsionando a igreja, vem dinamizando a igreja. Se nós temos excelentes pregadores, não é porque eles são grandes oradores, altamente capacitados em si mesmos, mas é porque o Espírito Santo tem capacitado homens a pregar o Evangelho. Se nós temos igrejas poderosas, cheias de Deus, não é porque essas igrejas se tornaram megas incorporações ou megas corporações institucionais, porque isso não tem nada a ver com Deus, mas é porque o Espírito Santo está trabalhando na vida da sua igreja. Se nós temos excelentes cantores que ministram e nós sentimos a presença de Deus, não é porque eles são superstars ou porque são meramente artistas e celebridades que aprenderam a malícia da música e o traquejo do púlpito, mas é porque o Espírito Santo tem estado para ungir homens e mulheres a louvarem o nome do Senhor. Igreja do Senhor Jesus Cristo, eu posso lhes afirmar hoje à noite, o Espírito Santo está conosco, e uma igreja sem o Espírito Santo é como um dia sem sol. Uma igreja sem o Espírito Santo é como uma noite sem lua. Uma igreja sem o Espírito Santo é como um jardim sem flores. Uma igreja sem o Espírito Santo é como um carro sem motor. É como um leão sem as suas presas. Uma igreja sem o Espírito Santo está fracassada, está falida, está derrotada. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo coloca inferno para tremer, os demônios para recuar, e nós avançamos no poder do Espírito Santo, porque no poder do Espírito Santo a igreja se torna gigante e poderosa na terra. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, não podemos admitir uma vida vazia do Espírito Santo. Não, mas eu sei pregar bonito. Pode ficar à vontade com a sua performance. Sem o Espírito Santo, você só palavra, só fala bonito e nada mais. Só palha. De nada adianta. Uma igreja, o templo, nossa, que mega templo, que suntuoso templo. Do que adianta? Sem o poder do Espírito Santo. Ah, não, mas aqui os membros desta igreja, eles têm aqui poder aquisitivo. E eu fico muito chateado com essa situação no Brasil. Eu fico muito chateado de ver pastores, grandes figurões, grandes líderes se gabando de membros da alta sociedade e da presença política da igreja. Não, nós temos presença política, nós temos influência política. Sim, e o que adianta sem o poder do Espírito Santo? A igreja primitiva não tinha presença política. A igreja primitiva não tinha influência política. A igreja primitiva não tinha recurso financeiro. A igreja primitiva não tinha os recursos da tecnologia que o mundo pós-moderno tem. Mas a igreja primitiva, em 50 anos, pregou o evangelho para o mundo inteiro de sua época, do mundo conhecido no primeiro século. E Atos dos Apóstolos, capítulo 17, diz que os povos, que as multidões, que os homens e mulheres assombrados diziam: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também até nós. Precisamos do poder do Espírito Santo, meus irmãos e minhas irmãs. O mundo só será abalado com a presença da igreja, se esta igreja for uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. No Novo Testamento, o Espírito Santo, nos Evangelhos, nós vemos em Lucas capítulo 1, versículo 35, que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Em Lucas 3, 21 a 22, Jesus foi cheio do Espírito Santo. Em Lucas 4, capítulo 4, versículo 1 e versículo 18, Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. Em Mateus capítulo 12, versículo 28, Jesus expulsou demônios no poder do Espírito Santo.
Em Mateus capítulo 3, versículo 11, Jesus batiza com o Espírito Santo. Em Mateus capítulo 4, versículo 1 a 2, Jesus foi levado ao deserto pelo poder do Espírito Santo. Em Hebreus capítulo 9, versículo 14, Jesus ofereceu-se na cruz pelo Espírito Santo. Em Romanos capítulo 1, versículo 4, Jesus ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. No livro de Atos dos Apóstolos, nós temos a narrativa do grande evento de Pentecostes, que culminou com a descida do Espírito Santo. E aqui nós podemos enumerar 3 resultados imediatos de sua vinda. Primeiro, dons. No momento em que receberam o Espírito Santo, os discípulos começaram a falar em línguas estranhas, ou noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Convém notar o seguinte, que este acontecimento do dia de Pentecostes foi acompanhado de outras manifestações do mundo material. Segundo, poder do alto. O segundo resultado foi exatamente este, poder extraordinário vindo do céu, e pela pregação dos apóstolos, converteram-se nesse dia quase 3.000 pessoas. Terceiro, união. Dons, poder do alto e união. O Espírito Santo estabeleceu a união entre os crentes, porque foi nesse dia que começou a formar-se no mundo, de uma maneira muito especial, a Igreja de Jesus Cristo como um corpo, segundo o que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 13. E aí nós temos a missão do Espírito Santo. A missão do Espírito Santo. Qual é exatamente a missão do Espírito Santo nos dias de hoje? A missão do Espírito Santo nos dias de hoje, a melhor resposta, eu acredito que nós podemos ter a partir do ensino pessoal de Jesus aos seus discípulos, quando ele falou sobre o Espírito Santo antes de sua morte, e nós podemos identificar no Evangelho de João pelo menos 5 declarações de Jesus a respeito deste tema, deste assunto, o Espírito Santo. Primeiro, a primeira declaração de Jesus sobre o Espírito Santo. Ele disse que o Espírito Santo é consolador. Ele é o consolador ou conselheiro. João capítulo 14, versículo 16 a 20. Em João capítulo 14, versículo 26 a 28, em segundo lugar, Jesus declarou que o Espírito Santo é também ensinador. No capítulo de número 15 do Evangelho de João, versículo 6 a 27, em terceiro lugar, Jesus declarou também que o Espírito Santo é como testemunha. E no capítulo de número 16 do Evangelho de João, versículos 7 a 11, em quarto lugar, Jesus declarou que o Espírito Santo é convencedor, é ele quem convence o homem. No capítulo 16 do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13 a 15, em quinto lugar, Jesus declarou que o Espírito Santo é também condutor. Agora, irmãos, eu, a propósito, trouxe esse livro, eu não sei se vocês já leram ou conhecem. Eu ia anotar para trazer, mas falei, é escola bíblica e eu acho até bacana quando você apresenta uma obra assim numa escola bíblica. Eu estou aqui com esta obra do nosso muito célebre teólogo, talvez um dos maiores, se não o maior teólogo pentecostal brasileiro, Antônio Gilberto. Escreveu esta obra, Verdades Pentecostais, talvez um clássico dele. E Antônio Gilberto pontuou para nós aqui, eu trouxe a propósito, como eu disse, eu ia anotar para trazer, mas eu falei, vou levar logo o livro, que além de eu fazer a propaganda e apresentar, quem não leu, leia, quem não tem, adquira, tem uma livraria ali, depois dá uma passada ali, veja se não tem esse livro lá, e já compre. Porque Antônio Gilberto destacou para nós aqui, de forma bem resumida, e eu tenho uns 5 minutos ali, quero usar esses 5 minutos para fazer essa leitura do livro do Antônio Gilberto, quando ele pontuou de forma bem sintética grandes momentos na história. Grandes momentos na história em que nós percebemos claramente a atuação do Espírito Santo promovendo o avivamento em grandes momentos da história. O primeiro que ele destaca aqui foi do ano de 130 a 200 depois de Cristo.
do ano 130 a 200 depois de Cristo, viveu um homem por nome Irineu. Ele era bispo de Lyon, na Gália. E ele declarou que no seu tempo muitos cristãos falavam línguas estranhas pelo Espírito e tinham dons, inclusive o de profecia. Irineu foi discípulo de Policarpo, bispo de Esmirna, que por sua vez fora discípulo de João o Apóstolo. Vocês já ouviram falar de Policarpo, que com 86 anos foi martirizado, e uma das frases mais extraordinárias do Policarpo no momento do seu martírio foi quando ele disse: eu servi ao meu Senhor 86 anos e ele nunca me abandonou. Por que eu o trairia agora? E disse: abra logo as jaulas, porque eu quero encontrar com meu Senhor Jesus ainda hoje na sua glória. Depois ele destaca para nós aqui Justino Mártir, que viveu entre os anos 100 a 165 depois de Cristo. Nasceu na Palestina, converteu-se em Éfeso e morreu em Roma. Em seus escritos, mencionou os dons espirituais em evidência nos seus dias, inclusive o dom de línguas estranhas pelo Espírito Santo. Orígenes, de 185 a 254 depois de Cristo, teólogo renomado, afirmou que os dons espirituais, inclusive o de línguas, eram um fato notório nos seus dias. Crisóstomo, 347 a 407 depois de Cristo, patriarca de Constantinopla. No sentido eclesiástico oriental, o termo patriarca designa um bispo investido de prerrogativas e precedências especiais. Crisóstomo relatou um caso em que 3 membros da sua igreja falaram pelo Espírito Santo em persa, latim e hindu. Agostinho, 354 a 430 depois de Cristo, bispo de Hipona, no norte da África, deu testemunho de que as línguas estranhas estavam em evidência no seu tempo. Os valdenses e os albigenses, de 1140 a 1280 depois de Cristo. Isso no sul da Europa, em plena Idade Tenebrosa, o período medieval, era medieval, Idade Média. Eles eram dissidentes da Igreja Romana, seguidores dos princípios bíblicos da salvação e da vida cristã em geral. E os historiadores afirmam que entre eles havia manifestações espirituais em línguas estranhas, segundo o Novo Testamento. Lutero, Martinho Lutero, grande reformador protestante, 1483 a 1546, falava em línguas e profetizava, conforme depoimento histórico do Dr. Jack Dee, eminente professor e historiador batista do Seminário Teológico de Dallas. Esta informação também é encontrada nas obras de História da Igreja Alemã e Pentecostes para Todos, de Emílio Condes. Depois ele fala também dos anabatistas na Alemanha, de 1521 a 1550. Havia entre eles manifestações do Espírito, inclusive dons espirituais e línguas estranhas, como registra a história. Os huguenotes, de 1560 a 1650, eram, na França, protestantes dissidentes quanto à forma de governo da época, respeitante à liberdade religiosa. E aí tem um historiador chamado Bari que assim escreveu: durante a perseguição, os huguenotes, a partir de 1685, havia entre eles os que falavam em línguas transbordantes de fervor espiritual. Os Quakers, 1647 a 1650, e os Shakers, 1774 a 1771, eram cristãos organizados em grupos distintos no nordeste da América do Norte, região da Nova Inglaterra, aqui nos Estados Unidos. Dos Quakers, tremedores, e dos Shakers, puladores. Diz a história da igreja que Philip Schaff, na sua edição de 1882, entre esses grupos havia manifestação de dons espirituais, inclusive línguas estranhas. Os metodistas primitivos, que o movimento metodista, que foi liderado pelo grande John Wesley, o grande avivalista da Inglaterra, de 1703 a 1791, que era inglês, luterano, o historiador Philip Schaff diz que na sua História da Igreja, na edição de 1882, ele relata que esses metodistas pugnavam por uma vida santa, e muitos tinham dons espirituais e falavam em línguas.
O movimento avivalista metodista começou em 1739 em Londres. Foi no metodismo que teve maior expressão e vulto o movimento da santidade na América do Norte, entre determinadas igrejas tradicionais, após o início do século XIX, do qual, quase um século depois, surgiu o atual movimento pentecostal. E assim por diante. Eu não tenho tempo para ler tudo que ele falou aqui a respeito de Dwight Lyman Moody, que revolucionou Chicago, ganhou mais de 1 milhão de vidas para Cristo, um movimento da santidade que também ele nos apresenta aqui de forma extraordinária, maravilhosa. E eu quero finalizar aqui lendo isso a respeito do movimento da Rua Azusa em Los Angeles, com William Seymour. Talvez seja o William Seymour aí o grande protagonista desse movimento que aconteceu. E há um testemunho aqui que eu achei maravilhoso. Eu vou ler para vocês. Certo dia, um jornal de Los Angeles enviou um repórter para testemunhar e relatar os fatos que estavam ocorrendo na Rua Azusa. O repórter era um imigrante residente na América, mas ninguém sabia disso. E ele havia urdido um plano de torcer os fatos, com o intuito de ridicularizar o que ali estava acontecendo, ou o que ali acontecesse, a fim de prejudicar a obra. Mas Deus, que não dorme, velando pela sua obra e pelos seus, usou uma irmã em línguas estranhas, exatamente na língua materna desse tal repórter. E a mensagem vinda de Deus expôs os pecados do repórter. Sua vida pecaminosa foi detalhada sem ninguém saber quem era, a não ser ele mesmo, que era o único que conhecia a sua língua ali. Logo que pôde, ele contatou aquela irmã e verificou que ela desconhecia totalmente a língua que acabara de falar. E o repórter, então, decidiu aceitar a Jesus como seu salvador. E, mudando o seu plano perverso, disse ao diretor do jornal que iria relatar os fatos exatamente como aconteceram. E aí, sabe o que aconteceu? O diretor não aceitou e demitiu o repórter. E eu, lendo isso aqui, me lembrei de um testemunho pessoal que aconteceu, você conhece, já esteve pregando lá, na sede das Assembleias de Deus, em Maceió, no Farol, na sede do Farol, no tempo do pastor, saudoso pastor Antônio José dos Santos, pastor Zeneco, carinhosamente assim o chamávamos. Eu estava conversando com seu filho, J. Cavalcante, um grande amigo, filho do pastor, já falecido, de saudosa memória, e estava ali um pastor, salvo engano, me parece que da Rússia, um pastor russo, estava pregando ali. E no momento em que aquele pastor se levantou para pregar, o tradutor do lado queria traduzi-lo, e uma irmã, uma senhorinha, leiga, analfabeta, nordestina das Alagoas, se levantou no meio do culto e começou a profetizar. E profetizou, e todo mundo calado, o pregador não tinha nem saudado ainda os irmãos, estava ali parado, o tradutor esperando o pregador falar para ele poder traduzir, e o pregador, o pastor russo, começou a chorar. Chorou durante toda a profecia, depois ele terminou e falou em russo com o seu tradutor e perguntou, quem é essa senhora? Você é uma irmã daqui. E ela fala russo? Não, não fala russo. Mas quem é ela? Não. Pois é, mas ela falou comigo em russo. E aí ficou assim, e o pastor depois traduziu para a igreja. Falou comigo em russo. E o que ela falou é exatamente, eu saí de lá do meu país e minha esposa ficou doente. E Deus levantou essa irmã e agora falou comigo aqui, que Ele está curando a minha esposa lá no meu país. Falou comigo em russo. E a igreja foi, perdão a expressão, ao delírio no poder do Espírito Santo. A visitação do poder de Deus ali. Meus irmãos e minhas irmãs, eu não tenho dúvidas. O que a igreja precisa nesses últimos dias é do poder do Espírito Santo de Deus. Chega de vasos vazios,
chega de pregadores estrelas, chega de cantores estrelas ensimesmados, querendo se apresentar como meros apresentadores. Deus não precisa de animadores de auditório, Deus não conta com celebridades, Ele conta com homens e mulheres revestidos do Espírito Santo, cheios do poder da sua glória. É isso que nós precisamos na nossa vida. Está mais do que claro, o Espírito Santo tem atuado ao longo da história. E eu estou clamando a Deus por um avivamento verdadeiro. E eu creio que Deus dará um avivamento verdadeiro. Eu creio que Deus mandará um avivamento. Eu tenho orado e pedido, Senhor, o Brasil precisa ser sacudido com um avivamento verdadeiro. Eu tenho dito no Brasil que avivamento não é culto show, e não é mesmo. Avivamento não é culto animado, não é show gospel, não é balada gospel, não é marcha para Jesus. Avivamento não é a presença desse ou daquele instrumento musical, não é a presença de cantor famoso, nem pregador renomado. Avivamento é, como dizia Billy Graham, é uma igreja rendida ao pé da cruz, humilhada diante de Deus, clamando ao Senhor e trazendo impacto a esta sociedade no poder do Espírito Santo de Deus. Eu nasci num lar cristão, sou filho e neto de pastor, criado na Assembleia de Deus, e me lembro dos cultos de oração, pré-adolescente, reunido nos cultos de oração, e a gente com as mãos dadas cantava: o Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando sem da salvação participar. Com as mãos dadas a gente chorava e cantava dizendo: fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Fique em pé comigo em nome de Jesus.